Como nós vimos no capítulo 3 de Gálatas, nós recebemos o Espírito pela fé. E quando recebemos o Espírito, nos tornamos o quê? Filhos de Deus. E aí, essa vida de Deus, ela precisa o quê? Se manifestar em nós. E o que é essa vida que precisa se manifestar? É o amor. Deus é amor. E Ele quer o quê? Que os filhos dele manifestem essa vida. Só que isso só vai acontecer através do crescimento dessa vida em nós. Então, a partir do capítulo 4, né, nós vimos que o povo, os Gálatas, eles estavam o quê? Eles estavam deixando essa vida de Deus para quê? Para voltar à lei. E aí a vida de Deus não cresceria neles. Então por isso que Paulo fica desesperado, né? Falando para eles, vocês têm que voltar à graça de Deus, vocês têm que voltar ao Espírito. Por quê? Porque só tem uma maneira, né, dessa vida de Deus crescer em nós. É nós andando e vivendo no Espírito. Aí a vida de Deus vai se manifestar em nós. Então capítulo 5, Paulo deixa claro, né, que a lei é o que? Deveria ser a expressão de Deus. E o que a lei é? A lei, ela se resume no amor. Tanto é que ela é cumprida, né? Quando nós estamos no Espírito, nós vivendo e andando nele, nós cumprimos, né, essa lei verdadeira, que é o amor. Agora, se nós voltamos à lei, ou seja, nós tentamos cumprir os mandamentos de carne, de Deus pela carne, nós decaímos de Cristo, né, e decaímos da graça. Versículo 2: Eu, Paulo, vos digo que se deixar-vos circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Versículo 5: Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aqui ele está mostrando claramente, né, que a expressão da vida de Deus em nós é o que? É o amor. O cumprimento da lei é o amor. Versículo 14: Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui, né, é bem claro isso, né? E aí no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, ele fala, né, sobre essa questão da carne e do Espírito, né? Versículo 16: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Claro que isso é mais claro se a gente for ver lá em Romanos 7 e 8, né? Mas aqui é bem claro, né, que não adianta a gente andar pelo nosso querer. Na verdade, Jesus já tinha falou isso, né? Falou assim que nós devemos negar a nossa vida da alma, nós devemos deixar a nossa vontade. Em Isaías fala, né, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos andar no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne, porque existe uma luta no nosso interior, que é o quê? A carne e o Espírito. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí ele mostra, né, o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Por quê? Porque isso é o fruto, é o resultado de nós vivermos do Espírito, a expressão da vida de Deus em nós. Agora, se nós, pela carne, né, tentarmos fazer as coisas, aí a coisa complica, né? Aí vai aparecer o que? As obras da carne, que mostra ali em Gálatas 5. E no versículo 24 e 25 fala: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E para terminar, né, o capítulo 6 de Gálatas mostra o que? A lei da semeadura. Essa lei, ela é muito anterior à lei de Moisés. Essa lei, ela foi dada em Gênesis capítulo 1, versículo 11. Disse Deus, né, produz a terra ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A lei da semeadura, ou seja, isso é uma lei como a lei da gravidade, é uma lei que não pode ser mudada. E o que significa essa lei?
significa que nós podemos semear o que quisermos, né? Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de semear o que quisermos. Mas tem uma coisa, nós vamos colher exatamente aquilo que nós semeamos. Essa é a lei da semeadura. Não é a lei de Moisés, não é nada, é a lei da semeadura. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então está no versículo 7 e 8, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então o livro de Gálatas, né, apresenta claramente a economia de Deus, o plano de Deus para nos tornar os seus filhos pela fé, recebendo o Espírito, e por viver e andar no Espírito, né, seremos os filhos de Deus, né, teremos o Filho de Deus sendo formado em nós, nos tornaremos seus herdeiros. Mas, por outro lado, se nos desviarmos disso, voltarmos às práticas da lei, podemos nos desligar de Cristo e, por consequência, né, desligando-se da sua graça, perdendo a graça. Ó Senhor Jesus. E depois, então, nós vamos continuar, né, tudo do coração da Bíblia, né, com o livro de Efésios.